Bom dia, gente. Vocês estão bem, alegres por estar na casa de Deus? Não é bom vir na igreja? Vocês gostam de vir na igreja? De ouvir a palavra de Deus? De receber do Senhor? A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Motivo de alegria, né? Nosso texto base esses dias tem sido Atos de número 13. Se você puder, mesmo já conhecendo o texto, tendo decorado o texto, eu até quero fazer aqui um apelo. Obrigado, irmãos, daqui a pouco a gente adora mais a Deus, mas quero fazer um apelo a vocês, mesmo conhecendo o texto. Nunca se canse de ouvir a palavra, ainda que você se depare com um texto que você já conheça, ou até uma mensagem que para você pode ser até já decorada, repetida, ainda que o pastor diga a você assim: olha, vamos dar uma checada no Salmo 23, e você já saiba que lá está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente não pode se cansar de ouvir a palavra do Senhor, amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você vê que a palavra ouvir, ela é repetida, né? Então ela vem pelo ouvir e ouvir. A gente não pode cansar de ouvir. O texto tem sido base para essa série de mensagens que nós temos ministrados aqui aos domingos, tem sido Atos 13, 36, que eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional, que diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu. Até aqui para a gente tá bom. Vamos lá comigo mais uma vez? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu. De lá para cá a gente vem entendendo e orando. Eu não sei quanto a vocês, posso falar por mim, eu tenho orado essa palavra. Deus, eu não posso dormir, eu não posso passar, eu não posso adormecer, eu não posso faltar, sem que eu tenha cumprido o propósito do Senhor para o meu tempo, para a minha geração. O que é que Deus tem para você? Deus desenhou algo para você, planejou, Deus tem um sonho em relação à sua vida. E nós podemos passar por essa terra, vivendo a nossa vida do nosso jeito, ou nós podemos escolher viver a vida que Deus planejou que nós vivêssemos. Amém, igreja? Então eu escolhi fazer a vontade de Deus. Foi assim que Cristo nos ensinou a orar no Pai Nosso, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu tenho muitas vontades, fico muito feliz quando elas se coincidem com as vontades de Deus para a minha vida. Quando as duas vontades casam, glória a Deus, é uma festa só. Quando o que eu quero fazer é o que Deus quer que eu faça, meu Deus, é tudo de bom. Mas eu não posso mentir para você, nem sempre as coisas funcionam assim. De vez em quando eu tenho alguns desejos, algumas vontades, e quando eu vou falar com Deus, Deus diz não, ou pelo menos agora não, ou ainda não. E acredite, não é uma coisa só minha. Jesus no Getsêmani orou a Deus e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. E a minha vontade é que, se der para o Senhor jogar esse negócio para frente, pular essa fase, seria muito legal, mas não seja feita a minha vontade, e sim a do Senhor. Perceba que nós temos nossa vontade, mas há um momento na vida da gente em que nós temos que optar. Nós vamos tomar uma decisão: eu vou viver a vida que eu quero, ou eu vou viver a vida que Deus planejou para mim? Eu sei que ouvindo assim você pode pensar: puxa vida, mas aí não, eu tenho tanta coisa boa, e as coisas boas que eu quero para a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa que a Bíblia já diz: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por melhor ou maior que sejam os seus planos, maiores que sejam os seus planos, o plano de Deus, a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são ainda mais altos para você.
Então você pode ter um plano legal para a sua vida, e na sua mente diz: puxa, isso é tudo de bom, se eu conquistar isso, eu chegar lá, onde eu quero chegar, eu vou ser feliz. Mas se você disser sim para o que Deus tem para você, eu posso te garantir pela palavra, é aí que você vai ser feliz de verdade, completo, realizado, porque você estará exatamente no centro da vontade de Deus. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus, gente. Bom, então depois que nós lemos esse texto, nós começamos a estudar uma série de mensagens aos domingos sobre homens que mudaram a história, pessoas que passaram por essa terra, como Davi, né? E decidiram marcar o tempo deles, a geração deles, e agora é a nossa vez, nós temos que marcar a nossa. Mas a Bíblia é um livro espetacular. Quem gosta da Bíblia? Olha aí, tem eu, mais uma turminha que gosta da palavra de Deus. Ela é a palavra do Senhor, é um livro vivo. Nós amamos a Bíblia Sagrada, porque ela é um livro que não, dentre tantos motivos, que não omite os erros e as falhas, mesmo dos grandes personagens da Bíblia. Nós percebemos, lendo a Bíblia, que eles não foram perfeitos. Não, de longe não foi. Mesmo o homem, segundo o coração de Deus, Davi, errou. Errou, pessoal? Olha a cara do pastor. Feio. Feio. Que se fosse eu, puxa vida, na minha igreja, ele não seria nem obreiro. Não dava, querido. Muito ruim. O que ele fez foi complicado. Mas a Bíblia faz questão de não omitir essas faltas para provar, mostrar para mim e para você, que mesmo assim, com essa batalha que você tem, com as suas limitações, você pode melhorar, você pode chegar lá, você pode levar uma vida de Deus, a vida que Deus sonhou para você. E eu penso que, além disso, Hebreus 12 diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Isso significa afirmar que nós podemos aprender com essas pessoas. Amém ou não amém? Alguém já disse aí fora o seguinte: é errando que se aprende. Eu prefiro dizer a você o seguinte: se você já ler, ouvir com quem errou e teve que arrumar, você não vai precisar errar para aprender. A Bíblia Sagrada é um livro que pode ensinar você, através da história desses homens que temos estudado, o que você pode fazer, o que funciona, e o que você não pode fazer, já foi provado por A mais B, não vai dar certo, não vai funcionar. Então nós aprendemos com os erros também desses personagens. Hoje nós separamos para você, para a igreja, o personagem chamado Moisés. Você já ouviu falar de Moisés? Quantos já ouviram falar de Moisés? Um dos melhores filmes que eu já vi de Moisés, inclusive tem um em cartaz assim, tem até um outdoor aqui pertinho na Sample, né? Ten Commandments, que são os 10 mandamentos, está para sair, não sei como é que vai ser, vamos avaliar depois e trazer para você aqui, se dá 1 estrela ou 5 estrelas para o filme. Mas um dos melhores que eu já vi sobre Moisés, foi O Príncipe do Egito, um desenho. Não sei se você já viu um desenho chamado Príncipe do Egito. Fantástico. O encontro que Moisés tem na sarça, o momento em que abre o Mar Vermelho. Gente, que história. Um dos piores que eu já vi sobre Moisés foi um recente. Não sei se são Deuses do Egito, alguma coisa assim. É isso o nome do filme? Deuses do Egito. Quem vai abrir o mar virou um corguinho. Na minha terra, no Mato Grande, fala corguinho, que é um córrego, é um corguinho. Aí quer dizer, não tem abertura de mar, é um negócio assim que eles passam e tal, molhando os pés, mas a Bíblia diz que eles passaram com os pés a seco. Pastor, mas também não é tudo assim, é tudo assim, do jeito que está escrito, a palavra de Deus é essa, ela é a verdade, eu creio desse jeito. Então, nós precisamos ter um pouquinho de cuidado, quando as informações que a gente tem sobre os personagens da Bíblia são só filmes que a gente assiste, a gente precisa tomar muito cuidado, porque saiu um de Noé também aí, que vou te falar, viu, merece umas pedradas terríveis, que aquele Noé ali, que foi o gladiador, né, aquele Noé ali, tem nada de Bíblia, pessoal, legal os efeitos, mas vamos ler a Bíblia, vamos aprender sobre esses homens, porque isso vai evitar muito transtorno da parte
da nossa parte, nós podemos evitar muitos problemas, aprendendo com os erros e os acertos deles. Diga glória a Deus. Outra coisa, antes de começar, gente, puxa vida, olha que dificuldade que eu tive ontem, falando com Deus, preparando essa palavra para vocês. A vida de Moisés é fantástica. A Bíblia diz que Moisés foi o maior profeta da Bíblia Sagrada. Você pega uma página da história de Moisés, você tem lição ali por um ano. Então eu preparei umas 3 mensagens. Eu comecei falando, pensando sobre chamado, olha que coisa linda. E depois eu já fui para a rebeldia, e depois para a desobediência, e depois lendo o texto, tanta coisa no meu coração, eu tive que parar e falar com Deus. Deus, não tem como eu pregar em um culto tudo sobre Moisés. Eu amo Moisés, e vou te falar por que talvez eu tenha esse carinho muito grande por Moisés, porque Moisés para mim é um exemplo de um líder, de um pastor, e das dificuldades que você encontra no ministério, quando você tem que liderar pessoas. Então eu tenho um carinho por Moisés, porque irmãos, a gente tem uma igreja relativamente pequena aqui nesse lugar. Vou te falar, irmãos, é uma guerra. Fala amém, irmãos. Amém. Pode acreditar no que eu estou te falando, é guerra. E aí eu olho para esse homem com milhões de pessoas. Pelo amor de Deus, irmão, só de olhar dá dor de cabeça. Aquela monte de gente, daqui a pouquinho faltava água, o pessoal, mata ele! E o Moisés não deu infarto no Moisés. O homem não teve um piripaque, na minha terra a gente fala um piripaque, não teve, irmão, porque, irmão, é estressante. Pensa num negócio que dá problema em gente, cada um de um jeito, cada um tem um gosto, cada um quer uma coisa, cada um quer de um jeito, cada um quer opinar, cada um quer, e você não consegue agradar todo mundo, e nem Jesus conseguiu. Então eu olho para a vida do Moisés e tiro o chapéu para esse cara, esse cidadão, esse é crente. Agora eu olho para a vida dele e percebo ele não entrando na terra prometida, porque deu uma estressada. Eu já fui advogado de Moisés várias vezes, falar com Deus já. Ele não está certo, Deus, o que é isso? Eu entendo o homem, o que é isso? O que é uma estressadinha? O que é uma estressadinha, Senhor? Uma estressadinha. O homem está complicado, tinha acabado de perder a irmã, e a turma não perdoa nem o luto, porque no mesmo capítulo, ele perde a irmã no versículo 1, no segundo a turma quer meter pedrada nele, porque está faltando água. Aí ele vai falar com Deus, nós vamos dar até uma olhadinha nisso, e Deus fala, conversa com a rocha. Como é que conversa? Ele chega e desce o porrete na rocha, e para mim ele não queria bater na rocha não, para mim ele pensou assim, o rostinho de cada um na rocha, mas a gente vai chegar lá. O que eu quero mostrar para vocês a princípio é que não tem como a gente esgotar o assunto, mas eu pedi a Deus, ao Espírito Santo, que nos desse a graça de nos ensinar o que seria importante para hoje, para o tempo que você está vivendo. Eu não sei qual tempo você está passando, mas existem muitas lições maravilhosas da vida de Moisés. Eu gostaria que você recebesse essa palavra como resposta de oração. Não tem como não ser resposta de oração, não tem como ser chute, não tem como ser uma coisa adivinhada da minha parte, só pode ser Deus falando contigo. Tudo que acontecer aqui agora não é mera coincidência, é fruto de uma oração e também de um tempo pelo qual você está passando, e Deus quer falar alguma coisa com você. Vamos juntos? Topa viajar com a gente na palavra? Eu separei só 3 coisas, e aí deixei uma conclusão para o final. E no meu entender, a conclusão é a melhor parte, a mensagenzinha final, curtinha, porque ela também é fruto de uma intimidade com Deus, de ontem à noite. Mas eu acredito que nós podemos aprender com essas 3 coisas. Hoje eu quero falar com vocês sobre lições de um chamado. Lições de um chamado. Êxodo capítulo 4, versículo 1, você gosta de anotar? A primeira lição que eu tiro aqui da vida de Moisés a primeira lição, coloca aí para a gente, qual que é a primeira lição?
cuidado com o seu apoio. Você pode repetir isso? Cuidado com o seu apoio. Apoio. Em quem ou no que você tem se apoiado? Êxodo capítulo 4, verso 1 diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O Senhor disse-lhe: o que é isso que você tem na sua mão? Ele disse: uma vara, um cajado. E Deus disse: lança, joga na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. O cajado virou uma cobra. Tu sabe o que é um cajado? O cajado é um instrumento que um pastor normalmente usa para apacentar as ovelhas, também para separar os bodes das ovelhas, mas dentre tantas funções também serve como um instrumento de apoio. É tipo uma bengala, um bastão, aonde o pastor pode caminhar e num terreno pedregoso, e ali ele tem condições até de se apoiar nele. E aí então o texto sagrado diz, Moisés está num fight com Deus, não quer ir fazer o que Deus está mandando ele fazer, claro, ele tem medo, e aí ele diz: não, mas não vão crer em mim, não vão acreditar, como é que vai ser? Ele diz: não, nós vamos fazer uns sinais. Vamos dizer aqui, como é que é esse negócio de sinais? O que é isso aí que você está na mão? Ah, isso aqui é um cajado, um pedaço de pau, de madeira, joga no chão. Ele jogou no chão. Não é que o cajado virou uma serpente, uma cobra? E eu gosto da frase que diz que o Moisés fugia dela, sabe por quê? Você tem que lembrar que a vida de Moisés se divide em 3 períodos de 40 anos. Moisés viveu 120. Os primeiros anos ele viveu no Egito, sendo criado para ser faraó, melhor da educação do planeta. Depois ele passa 40 anos no deserto, tratamento de Deus, desconstruindo uma ideia e construindo outra, e depois ele passa os últimos 40 anos guiando um povo. Gente do céu, ele teve que ser preparado por Deus das duas maneiras, e então agora ele estaria pronto para liderar o povo de Deus. Então ele joga aquele cabo, ele joga aquela madeira, aquilo vira uma cobra, e ele foge dela. Digo isso que eu particularmente acho interessante, porque ele cresceu no Egito, e no Egito era muito comum se ter essa cultura, se ter essa coisa de encantar a serpente. Eu acredito que Moisés conhecia cobra, eu acredito que o Moisés conhecia serpente, mas dessa, ele fugiu. Ele vê aquilo e disse assim: o que é isso? E ela vinha para cima e ele corria dela, e ela vinha para cima e ele corria dela, estou fora. Aí Deus vira para ele e disse assim: olha o versículo seguinte: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Eu não sou especialista em cobra, gente, mas se um dia você precisar pegar uma cobra, você nunca deve pegar pela cauda, porque senão ela vai te morder. Você pega onde? Cabeça da bichinha, você pega e gruda na cabeça dela, que é para você não correr o risco de ser mordido por ela. É Deus ensinando Moisés a lidar com Satanás. Quando você tem o Senhor, você pode sim, você pode inclusive pegar pela cauda, porque maior é o que está com você. Deus está do seu lado. Mas a maior lição que eu vejo no texto é: o instrumento no qual você se apoia pode esconder uma víbora, uma serpente, uma ação maligna. Pode parecer gostoso, e quem é que não gosta de um apoio? Gente, é bom demais. Imagina que quando você chega nessa terra aqui, vamos falar da nossa realidade, você ter uma pessoa com quem contar aqui é tão bom. Você ter um suporte, você ter um apoio, não é legal? Aí você chega, a pessoa: não, vamos lá, eu te ajudo, pode vir, e você vem contando com aquele cajado, né? Aí você chega, faz assim no cajado, pá!
Aí quando você chuta o cajado de alguém, uma bengala, não estou falando de você chutar, pelo amor de Deus, de alguém que está dependendo daquilo para se apoiar, o que acontece quando você tira o apoio da pessoa? Aí se ela não firmar, ela cai. Se ela não firmar, ela cai. E se eu dissesse para você, por favor, digere informação antes de tacar pedra. Se eu dissesse para você que Deus gosta de vez em quando de chutar umas bengalas. Porque Deus não gosta de ver você apoiando nos outros. Deus quer ver você apoiado nele. E pode ser que você esteja fazendo de alguém ou de alguma coisa, às vezes até de uma instituição religiosa, às vezes até de um irmão em Cristo, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Quando a Bíblia diz que não deveria ser ele, não deveria ser nem a figura de um pastor, não deveria ser uma instituição, não deveria ser uma igreja, não deveria ser a promessa de um amigo. O seu apoio, o seu sustento tem que ser o Senhor. Me lembro de um caso em Jaú, eu acho que contei em algum episódio, é tanta reunião, já são 5 anos aqui, então alguma reunião eu contei, eu acho, de um irmão que eu tinha na igreja, e ele tocava contrabaixo, lá no Brasil, tocava muito bem, por sinal, toca ainda, né? E aí eu lembro que a gente estava ajudando esse irmão, porque ele chegou a um ponto que ele estava precisando realmente de bastante ajuda, inclusive para comer. E algum problema em ajudar? De jeito nenhum, eu penso que é até bíblico, acho que a gente tem que ajudar. A gente até tem lutado por fazer esse projeto social nosso, depois eu vou falar dele com vocês. Mas é bíblico, né? Estender a mão, ajudar o próximo, isso é maravilhoso, isso é de Deus. Principalmente quando Deus te dá o sim, quando Deus te dá o ok, quando Deus te orienta a isso. Mas eu lembro que nós já estávamos fazendo isso há alguns meses, vários meses, até um ponto em que a gente já estava pagando o aluguel, a gente já estava dando comida, a gente já estava sustentando, e eu lembro que já tinha uma data, mais ou menos dia 15 de cada mês, em que terminava de tocar, colocava assim um contrabaixo no altar, ele só fazia assim, para mim, que era o dia de receber o suporte, o apoio, a ajuda, e a gente juntava um grupo da igreja, os obreiros, e ajudava, só que isso já estava fazendo um ano. Então no início foi bênção, eu penso que foi de Deus. Um dia eu estava escovando os dentes para sair de casa, eu lembro disso como se fosse hoje, olhando no espelho, e Deus falou assim, meu coração, chega, você está proibido de dar para ele qualquer coisa. Eu fiquei perturbado, eu digo para você, fiquei perturbado, eu fui para ele, falei para Camila, nós vamos perder o irmão não vai entender, imagina, eu vou falar para ele, e aí chegou o dia 15, o que ele fez? Pôs o contrabaixo, olhou assim para mim, e eu disse assim para ele, depois a gente conversa. Aí ele chegou para conversar comigo, eu falei assim, então, e aí pastor, é hoje, né, está vencendo lá o aluguel e tal, aquela ajuda que o senhor vê para a gente aí e tal, eu falei assim, então, eu não posso dar não. Mas por quê? Não tem? Está difícil? Não, é que eu estou proibido por Deus. Como é que você explica para uma pessoa que Deus te proibiu de ajudar? Não parece que não cola na mesma frase. Como é que você explica isso para alguém? Eu mesmo, irmão, tinha dificuldade de acreditar, eu estava até repreendendo a voz. Eu falei, meu Deus, será que isso vem do Senhor mesmo? Eu sei que ele ficou bravo comigo, ficou muito chateado, ele virou as costas, foi embora. Ficou uma semana sem vir na igreja, eu falei para Camila, perdemos, irmão, não vem mais, perdemos, fiquei chateado, eu lutei comigo mesmo, Deus sabe o que é verdade. E aí no Brasil a gente tinha uma reunião de segunda-feira de prosperidade, a gente orava para a vida financeira, para a vida profissional, normalmente no Brasil a gente se faz isso, às segundas-feiras, até que na outra semana ele apareceu na segunda-feira, nunca ia na segunda, apareceu na segunda-feira, irmão, na hora que a gente começou a orar, pensa na oração mais alta da igreja, era o do irmão, eu nunca ouvi a voz dele, aquele dia, ele orava dizendo, gritando, Deus, muda a minha sorte, eu não quero mais passar vergonha na minha vida, e eu ouvindo, eu no altar, orando também, e o Espírito Santo, você está vendo? Você estava estragando ele.
E eu vou repetir para você não entender errado: ajudar é bíblico? É. Desde que você não se torne o Deus daquela pessoa. Você não pode ser apoio de ninguém. Você deve estender as mãos, você deve abençoar, você deve ajudar, e isso a princípio é muito sadio. Mas há de chegar um momento em que o próprio Deus há de fazer assim, até com você, estou te falando pelo Espírito de Deus, pá, dá um chute na sua bengala, porque Deus quer te ver caindo? Não, Deus quer te ver dependendo dEle. E uma das coisas que mais acontece com o ser humano é, enquanto a pessoa tem onde pegar, ela pega, irmão, é incrível. Enquanto ela tem onde correr, ela corre. E quando não tem mais nada, ela diz, não vai ter jeito, eu vou ter que orar. Quando já devia ter feito isso antes, mas é do ser humano. Não, se não der certo, fulano disse que qualquer coisa podia ver para mim. Se não der certo fulano, se não der certo fulano, eu vejo com cicrano, eu vejo o outro, eu vejo, e agora não deu mais nada. Aí a pessoa vai e dobra o joelho. Deus me ajuda, Deus, eu não sei mais o que eu faço. Meu Deus, eu estou precisando de uma direção. E Deus, na verdade, gostaria de te ver fazendo isso antes. Buscai em primeiro lugar meu reino, minha justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem é o seu apoio? Você está aqui hoje esperando de quem? Pastor, hoje mesmo fulano ficou de me dar uma resposta, amanhã estou esperando e tal. Deus usa pessoas, Deus usa a igreja, Deus usa ministério, Deus usa pastor, mas ainda que alguém estenda a mão para te ajudar, lembre-se, seu socorro não veio desta pessoa, o seu socorro vem de um Deus que usa pessoas, mas ainda vem de Deus, a glória é dele, a sua gratidão deve estar a Ele. Cuidado com o seu cajado, tem uma cobra aí, amém? Você pode falar para quem está pertinho de você, cuidado com o seu cajado, tem uma cobra aí, irmão, pelo amor de Deus, você não está vendo, tem uma cobra aí. Provérbios 3,5 diz assim, para a gente ir para o segundo, Provérbios 3,5, pode ler comigo em voz alta, igreja? Provérbios 3,5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribo é aquele lugar onde a pessoa coloca o pé quando monta no cavalo, e ali ela se apoia para não cair. Estribar é apoiar. Você pode estar apoiado às vezes em alguém, ou, olha o outro perigo, você pode estar apoiado no conhecimento que você acha que tem, que é comum nessa terra, a gente chega aqui achando que é a última bolacha do pacote. Você diz, não, fulano não conseguiu, mas eu, com a minha história, com a bagagem que eu tenho, eu sou um cara inteligente, uma mulher estudada, uma pessoa resolvida, a minha história, e aí sofre até entender, que você é apoiado no seu conhecimento, no que você acha, nós não somos nada sem Deus, querido. Coloque o seu pé nele, apoie-se nele, confia nele. Não é a sua bagagem que vai te dar o resultado. Olha o Pedro, passou a noite toda lançando a rede, e o homem era profissional, vivia da pesca, não pegou nada. Jesus, vem cá, querido, te dou uma palavra. Deu uma palavra e os resultados vieram. Às vezes você tem a bagagem, tem o conhecimento, o entendimento, sabe fazer, é um profissional de mão cheia, mas você não está precisando de se apoiar no seu conhecimento, você tem que se apoiar e confiar em Deus, amém? Então qual que é o primeiro grande ponto que nós vimos, primeiro aprendizado? Cuidado com o seu apoio. Segundo, gente, o que a gente aprende com Moisés? Não padronize Deus, não padronize Deus, isso é importante. Padronizar é tornar um comportamento padrão, sempre fazer do mesmo jeito, sempre resolver os problemas da mesma forma. Com Deus isso não funciona. Deus é um Deus de novidade.
Então você não pode colocar Deus na caixinha e dizer, não, um dia eu orei assim, nossa, foi legal, um dia eu fiz isso, nossa, deu certo, então agora vai ser só assim. Não, Deus não tem esse negócio com Deus, não. E a gente olha para a vida do Moisés, Êxodo 17, vamos dar uma olhada? Êxodo 17, a partir do verso 1, diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Olha o problema. Então contendeu o povo com Moisés, mais uma vez, e disse, dá-nos água para beber. E Moisés disse, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo de sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos, o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei esse povo? Olha o desespero de Moisés, você consegue se colocar no lugar dele? Deus, o que eu faço com essa turma que o Senhor me deu? Deus, o que eu faço com esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara, que feriste o rio, o cajado, né? E vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, agora, em Horebe, agora igreja, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Nós estamos em Êxodo 17, aqui em Êxodo a Bíblia está dizendo, a orientação, o problema é falta de água, o problema é o povo está com sede, o povo está reclamando, então a orientação que Deus dá a Moisés é, vai lá, chega diante da rocha, e cajadada nela, dá uma porretada na rocha, fere ela, e ela vai dar água. Moisés obedeceu direitinho a cartilha, chegou diante da rocha e pá, e resultado, saiu água, problema resolvido, porque Deus mandou ele fazer assim. Agora pula para mim, Números capítulo 20, verso 7, e não se engane, não é a mesma história, é uma história diferente, mas semelhante. Números capítulo 20, versículo 7, diz assim, e o Senhor falou a Moisés, dizendo, está faltando água de novo, e o povo está reclamando de novo. Deus diz a Moisés agora, toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e agora leia agora comigo, igreja, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará água, e assim tirarás as águas da rocha, darás de beber à congregação os seus animais. Lá atrás, primeiro Deus dá uma direção, faltou água, o que eu faço? Deus diz, cajadada na rocha, ele vai lá e pá, na rocha, resolveu o problema. Agora está faltando água de novo, mesma coisa, o povo está reclamando, e o povo está com sede, e ele vai falar com Deus, Deus, o que eu faço? Qual é a direção agora? Agora você bate um papo com a rocha, fala com ela, pede sim água, ô rochinha, passe uma água aí, vai, em nome do Senhor. O Moisés, beleza, o que o Moisés faz? Pega o cajado dele, reúne a turma, junta a congregação, faz um discurso daquele com o coração peludo, nervoso, estressado. Eu entendo Moisés, mas isso não significa que a gente aprova o comportamento dele, e ele diz, será que sai água dessa rocha? Bando, cambada de rebeldes, cambada é por minha conta, de rebeldes, está mais ou menos assim na Bíblia. Ele pega aquele cajado e pá na rocha, e já começa a cuspir água, e ele de novo, segunda vez, pá na rocha, e aí o povo bebe, resolve o problema, e ele fica fora da terra prometida. Aí a gente olha e parece, que bobeira, que é uma pancadinha na rocha. E o que eu aprendo com esse comportamento de Moisés? E hoje a gente não vai estudar o porquê profundamente, ele não entrou, mas sim o comportamento que não pode ser padronizado de Deus. Lá atrás o problema era igual e Deus disse para ferir a rocha. Agora o problema é o mesmo, Deus manda falar.
É muito comum, eu vejo isso direto no ambiente igreja. As pessoas têm um problema financeiro, estou criando aqui agora. Aí diz assim: vou pedir uma direção a Deus. Aí Deus dá uma direção, faça isso. Aí a pessoa faz e resolve o problema. Aí depois passa um tempo, anos, a pessoa volta a ter um problema também financeiro. O que ela pensa? Ela não vai orar de novo. Ela não vai pedir a Deus uma direção. Ela pensa assim: um dia eu fiz isso e deu certo. Eu vou fazer de novo a mesma coisa e vai quebrar a cara. Por quê? Porque você está padronizando Deus. Deus não age debaixo de um padrão. Se você olhar para Jericó, em Josué capítulo 6 e depois 7, Deus fala para... Você sabe que Jericó era uma cidade murada, né? Deus fala assim para aquele povo: rodear a cidade 7 vezes, no 7º dia, dar 7 voltas na cidade de Jericó, e depois da 7ª volta, era para tocar as trombetas, as buzinas, pã, e dar um grito, e a muralha ia cair. E não é que caiu? Aí as pessoas nem dizem: então vamos rodear toda a cidade para conquistar. Não, só rodearam Jericó. Porque a direção de Deus tem que ser obedecida a risco. Imagine que você tem 2 filhos, eu tenho 2. Imagine que você está amarrado em nome de Jesus, começa a ter problema de rebeldia com um. Aí você vai diante de Deus e Deus, eu oro pelo Joãozinho, chamar ele de Joãozinho. Oro pelo Joãozinho, meu Deus, Joãozinho está me dando trabalho, adolescente, jovem, meu Deus, o que eu faço com ele? Aí Deus fala assim no seu coração: pega firme com ele. Pega firme com ele. Mas você sente Deus falar isso. Aí você chega em casa já orando: não, a partir de hoje é do meu jeito, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, mas Deus te mandou fazer isso. O menino vira um pianinho. Amém? Aí você começa a ter problema com o Zezinho, o segundo filho. Rebeldia. O que você pensa? Você não vai nem falar com Deus. Você faz assim: o quê? Cajadada resolveu no primeiro, cajadada no segundo. Aí você vai no segundo e diz: é rebeldia, mesmo problema, já sei, já falei com Deus em relação ao outro, vai ser assim também. Olha aqui, menino, a partir de hoje, o menino pega as coisas dele e sai de casa. E você fica assim. Por quê? Porque você padronizou uma resposta de Deus. Para cada situação que você passa na sua vida, você precisa consultar Deus por uma resposta, por uma direção. Por favor, guarde isso. Você pode já ter experimentado o mesmo problema lá atrás, mas isso não significa que você tem que agir do mesmo jeito que você agiu lá atrás. Cuidado de Satanás não te enganar. Problemas e situações semelhantes pedem direções diferentes. Pergunta para o Senhor, ore a Deus, e Ele vai te dar a direção para esse tempo, para essa season. Tudo muda, pessoal. Tudo passa, irmãos. Tudo tem o tempo determinado, Eclesiastes 3. Então você pode estar passando a mesma situação que um dia você passou, mas aquele dia as circunstâncias eram diferentes e o tempo era outro. Você precisa de uma direção para esse tempo, para aquilo que você está passando agora, para funcionar e dar certo. Amém ou não amém? Qual que é a segunda, então, lição? Não padronize Deus. Não padronize Deus. Terceira, eu vou dizer última, mas na verdade tem um recado final ainda depois. Daqui para meia-noite a gente vai embora, em nome de Jesus. Não tenta, não tenta. Qual que é o terceiro, gente? Lê aí comigo. Você não é resposta para todo mundo. Eu queria que alguém tivesse me dito isso no início do meu ministério. Queria de verdade. Porque por muitos anos eu acreditei que eu podia mudar, influenciar todo mundo ia gostar de mim, e eu ia conseguir que todo mundo me aplaudisse. Mentira! Irmão, tem situações e pessoas que você pode plantar bananeira, você pode tirar a roupa do corpo, se você entregar para a pessoa, não tem jeito, não vai ser você um instrumento que Deus vai usar para mudar ela, não tem jeito.
E o que você faz? Vai ficar em parafuso? Você tem que aceitar isso rápido. Você tem que entender isso logo. E você tem que orar a Deus para que Deus coloque pessoas certas, num tempo certo, pessoas que possam influenciar aqueles que com o seu jeito, com a sua maneira de ser, você nunca vai conseguir. Você não é resposta para todo mundo. Eu olho para a vida de Moisés, e uma das grandes lições está em Êxodo 18, vamos dar uma olhada? Êxodo 18, versículo 13. Moisés recebe a visita do sogro. Coisa boa receber sogro, sogra, não é? Eu não criei não, hein? Não, mas minha sogra, assim, é uma benção, viu? Êxodo 18, 13 diz assim: e aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque esse povo vem a mim para consultar Deus, eles precisam de mim, irmão, todo mundo precisa de você, você tem que entender, todo mundo precisa de você, e vou te falar uma coisa, se você não aprender a dosar isso, se você também não aprender a colocar limites e dizer não, as pessoas vão enfiar uma seringa em você, pá, e vão fazer assim, e na hora que você cair, pof, eles vão dizer assim: nossa, morreu. Próximo. Todo mundo precisa de você, irmão. Lá no seu serviço, todo mundo precisa de você, irmão. Irmão, serviço tem todo dia, toda hora. E se você não pôr um limite, você acaba com a sua saúde. É você que tem que dizer: ó, não, apareceu, eu vou precisar de mais alguém, para mais tantas horas, e não sei mais o que, vamos de madrugada, e não sei mais o que, está falando de você, vambora. Irmão, vai vir a conta. Você não é de aço, vai vir a conta, não é praga não, irmão, é Bíblia, vai vir a conta. Você é que tem que dizer: querido, para mim é só até aqui, daqui para lá não vai dar. Não, mas se você não... estou de mal. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Porque pessoas assim realmente não gostam de você. Irmão, gente que você serve a vida toda, e porque um dia você falou não, vira as costas para você, é gente que não pode caminhar com você, irmão. Pelo amor de Deus, você vai ter um sanguessuga no seu pescoço, um vampiro? Já é uma luta, já é uma batalha, e você vai carregar no pescoço, tira mais sangue, não dá, irmão. Você precisa de gente que vai incentivar você, vai empurrar você. Não, vamos embora, olha, hoje não dá, se desse eu já fiz outras vezes, mas agora não vai dar para fazer. Não, beleza, sem problema, estamos juntos, quando der a gente faz, um ajudando o outro, aí é sadio. Fora isso, é doentio. Mas quem é que vai medir isso? Deus vai descer do céu proteger você? Não vai nada, irmão. A Bíblia diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, do diabo? Não, a Bíblia diz: seja o vosso não, não. O que passa disso é do diabo. O que passa disso? É você falar que sim e virar não. É você falar que não virou sim. É você estar no meio, é você dar a palavra e quebra ela. Agora, Deus é um Deus de sim, Deus é um Deus de não. Dá para fazer? Dá, estamos juntos. Não dá para fazer? Ó que bonito, ó que som legal. Não. Não vai dar, não. Não, mas e como é que eu vou ficar? Você vai ficar do jeito que você está, querido, não vai dar. Não, mas eu preciso de você. Sim, muita gente precisa. É verdade o que eu estou te falando. É ou não é? É você que coloca isso. Ó, o sogro do Moisés teve que fazer uma visita para ele. E o sogro virou para ele e disse: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Ixi, sogrão, hein?
Você falar isso para um profeta igual Moisés? Fala assim, ó, não é bom o que você está fazendo com esse povo. Por quê? Esse pessoal está dependendo de você. Esse pessoal vem aqui, de manhã até a tarde, você está morrendo, porque você está se tornando, ocupando um lugar. Eles precisam aprender a compartilhar, eles precisam aprender a dividir, eles precisam aprender a trabalhar, eles precisam aprender a fazer a parte deles. Não, é que eu preciso, eu não sei você, eu sempre cresci com isso dentro de mim. Não, a gente tem que fazer mais, eu preciso fazer mais, porque do outro lado do extremo está a preguiça, e eu não estou pregando preguiça. E eu, irmão, não gosto desse negócio de ficar, por mais tranquilo que eu seja, irmão, o negócio de ficar parado não é comigo. Meu Deus, vamos fazer, nós não podemos, nós temos que empurrar, nós temos que agir, nós temos que abraçar o que Deus está dando para a gente. Eu tenho isso no meu coração, mas tudo você tem que ter a sensibilidade de entender até aqui. Mais do que isso, eu estou fazendo mal para o fulano, para a fulana, estou ocupando um lugar que eu não deveria ocupar, e isso é bíblico. Quem está entendendo, diga amém. João 1:20, vamos colocar só aqui no telão para a gente ganhar tempo. Perguntaram para o João Batista, você sabe quem foi o João Batista? Foi aquele que batizou Jesus, e veio preparar o caminho para Jesus. E aí eles estavam, questionando, e tinham alguns até levantando a possibilidade dele ser o Cristo, ou ser o Elias, que havia de vir e tal. E uma das frases mais fortes que João Batista liberou, foi essa, ele confessou e não negou, confessou, o que ele diz? Eu não sou o Cristo. Então eu queria dizer uma coisa para vocês, olha aqui, bem na bolita dos meus olhos, estão olhando? Qual que é a cor da minha gravata aqui? Vermelha? Gente, pede oração depois aí, hein? Depois te dou um abraço, tá, irmã? Ah, verde, né? Tá bom. Vocês estão olhando para mim, já consegui o que eu queria, ó, eu, William Sodré, não sou Jesus Cristo, não sou, tenho boas intenções, um desejo enorme de abençoar a sua vida, mas eu não sou Jesus, não consigo resolver o problema de todo mundo, não consigo resolver a vida de todo mundo, não consigo abraçar todo mundo, não tem jeito, eu não sou o Cristo. Espero que você também entenda logo que você também não é. Sua família pode olhar para você e pôr uma capa de Superman, você não é. Você não é, você deve imitar ele, você deve procurar ser, você deve tirar grandes lições, mas você não é resposta de salvação para todo mundo. Você não é Jesus. Você representa ele, pregue ele, fale sobre ele, mas você não é ele. Amém? Fala amém. Quais foram as 3 coisas que vimos até aqui? Primeira lição: cuidado com o seu apoio. Segunda, não padronize Deus. Não padronize Deus. Terceira, você não é resposta para todo mundo. Não, você não é. E aí eu vou te dar aqui um final que veio de madrugada, gente. Cansado, gente. Eu vou dizer para você, estava assim quase desmaiando já na cama. Tem dia que ele não dorme, desmaia, né? Estava assim, e falei assim, Deus, eu vou falar de Moisés amanhã, já era hoje. Como é que faz, Deus? Porque Moisés, o que eu falo de Moisés? Aí eu senti Deus falando comigo, gente, o Espírito Santo. Deus é bom, não é? Gente, Deus existe mesmo, um negócio assim, sinistro, como diz uma turma aqui. E eu senti o Espírito Santo falando assim no meu coração, William, como é que o Moisés nasceu? Porque tudo que a gente falar sobre Moisés, e tem muita coisa para aprender sobre ele, tudo é muito proveitoso. Você não vê quantas lições maravilhosas Moisés tem para nos dar? Tudo isso é muito maravilhoso, tudo isso é muito proveitoso. Porém, tudo isso só foi possível graças ao nascimento dele. Ele nasceu. E olha as circunstâncias em que ele nasceu. Êxodo 1:17. Êxodo 1:17.
1:17, diz assim, e nós vamos orar. Êxodo 1:17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito, Faraó, lhes dissera. Antes, conservava os meninos com vida. Sabe, irmão, o Faraó estava encapetado, mais do que já era. Ele queria que as parteiras matassem os meninos, todos que nascessem meninos, se você ler o capítulo. Você vê como Satanás joga pesado com criança, né? No tempo de Jesus também, Herodes deu uma ordem dessa, para matar as crianças. É o futuro, gente. E aí era assim, a ordem de Faraó era, nasceu, ajudou no parto, nasceu, é menino, mata. Olha que demônio. E depois o Faraó vai mandar jogar os meninos, todos os meninos, no rio Nilo, gente. Demônio, só pode ser o cão. Mas querendo matar aquilo que Deus estava prestes a gerar. Um libertador, um Moisés. Diga glória a Deus. Então eu li esse texto, o Espírito Santo falou assim no meu coração, William, uma das coisas mais lindas que nós podemos fazer, ou ser, abraçar, é ser um facilitador de milagres. Um facilitador de milagres. É uma parteira de Jesus. Então eu vou terminar pedindo a você que se torne, que abrace um chamado de se tornar uma parteira de Jesus. O que é uma parteira de Jesus? É aquela, nós nunca saberemos o nome, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Quem é que ajudou Joquebede a gerar? Quem é que estava com ela durante o parto de ninguém mais, ninguém menos que Moisés? Quem é que foi essa mulher, essa tremenda parteira, que na hora que viu que era um menino, contrariou o rei do Egito, o Faraó, e disse, nele ninguém toca. Ninguém toca, vamos guardar esse menino aqui. Deus tem planos para esse garoto aqui. Querido, você tem o seu chamado, eu acredito, você tem planos de Deus para a sua vida, eu creio nisso também. Mas ao longo da nossa caminhada, nós nos deparamos com pessoas que também têm. E aí surge um pedido que eu quero fazer a você, seja um facilitador de milagre, de chamado. Você olha para uma pessoa e você reconhece um chamado de Deus na vida dela, e você pode fazer alguma coisa para que esse chamado nasça, para ajudar essa criancinha a nascer, faça. Não atrapalhe, ajuda o parto. Você vê Deus no parto, ajuda o parto. Seja um carregador de talha, lá em João 2, a Bíblia diz que Jesus vira para os servos e diz, enche de água essas talhas, leva para o mestre Sala, para o primeiro milagre que Jesus fez. Como é o nome dessa turma que encheu de água? Sei lá. Como é que é o nome dessa turma que carregou essas talhas? Sei lá. Não sei, nunca saberemos talvez. Mas foram facilitadores de milagre. Facilitadores de milagre. Você pode facilitar milagre na vida de pessoas que cruzem a sua vida. Você pode ajudar. Dentro daquilo que Deus moveu o seu coração e das condições que você tiver, até com o seu dinheiro, você pode ver na vida de alguém um chamado para a missão. Você diz, fulano, eu vou investir em você, eu vou pagar um curso para você, ou até alguma outra coisa que o Espírito Santo te mande fazer. Não, eu vou plantar em você, eu vou ajudar essa criança a nascer na sua vida, eu vou ajudar você a gerar, porque eu sei que posso ser uma parteira de Deus, posso estar guardando um Moisés, alguém que amanhã vai fazer a diferença. Ora, muito se fala do Billy Graham, e grande pregador aqui nos Estados Unidos, que há pouco tempo partiu para a glória, amém pessoal, tremendo pregador, e imagine, ele foi um grande homem de Deus, mas imagine a professora da escolinha desse rapaz, que falava de Jesus para ele na escolinha, facilitador de milagre, uma pessoa, uma parteira de Jesus. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Você pode se tornar um facilitador de milagres. Diga glória a Deus, gente. Pode aplaudir Jesus por essa palavra.
que nós aprendemos hoje? Fique de pé um minutinho para a gente orar. O que nós aprendemos? Primeiro, cuidado com o seu apoio. Segundo, não padronize Deus. Terceiro, você não é resposta para todo mundo. E a mensagem final? Seja um facilitador de milagre, uma parteira de Deus, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Deus, obrigado pelo investimento do Senhor na nossa vida, no nosso coração. Eu sei que existem pessoas aqui que precisam dessa palavra, e sei disso porque ela nasceu fruto de oração e de direção divina, Pai. Queremos crescer com ela, queremos viver essa palavra, queremos caminhar sobre ela, queremos respirá-la, queremos, Deus, meditar nessa palavra e ter nela, meu Pai, uma direção do céu para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu acredito, Deus, que o Senhor, assim como através da vida de Moisés nos ensinou tanto, eu acredito que o Senhor hoje também pode levantar aqui, guardadas as proporções, outros Moisés, né? Outros homens e mulheres de Deus, outras pessoas que vão se importar com a vida que o Senhor quer que elas levem. Pessoas, meu Pai, que estão dispostas não a viver a própria vida, mas pessoas que estão dispostas a viver a vida de Deus, a vida que o Senhor quer, a vida que o Senhor tem para elas. Meu Pai, eu oro por cada homem, por cada mulher, por cada pessoa que essa manhã, e ministro a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês, pedindo a Deus que Ele faça crescer em nome de Jesus, que não se apoie em outra coisa que não seja o Senhor, que Ele seja o seu socorro, que Ele seja o seu instrumento de apoio, onde você se apoie, que não seja preciso que você perca outros apoios para acordar e perceber que você está se apoiando demais em alguém, ou em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Meu Deus, eu também oro por essas pessoas, para que nenhuma resposta em direção do Senhor seja padronizada, para que tenhamos, meu Pai, ousadia também, tenhamos paciência, fé, coragem, para diante de qualquer adversidade, ainda que parecida com outras que já enfrentamos, mas tenhamos, meu Pai, a ousadia de novamente entrarmos na Tua presença, e buscarmos uma direção nova para esse tempo, em nome de Jesus. E o Senhor não tem resposta esgotada para nós. Meu Deus, nós também precisamos entender, meu Pai, que por mais que nos esforcemos, nós não somos o Cristo, nós não somos Deus. Nós podemos influenciar, nós podemos pregar, nós podemos falar, nós podemos abençoar, nós podemos ajudar, mas quem muda vidas é o Senhor. Quem transforma, quem convence as pessoas da necessidade de mudança e até do pecado é o Espírito Santo. E eu não sou o Cristo, nós não somos o Espírito Santo. Nós temos o Senhor, nós oferecemos o Senhor, mas, meu Deus, há um limite para isso, e não podemos ir além dele, Senhor. E também, meu Pai, pedimos ao Senhor que levante aqui esta manhã facilitadores de milagres, parteiras de homens e mulheres, meu Pai, de projetos, de propósitos que o Senhor tem sonhado para a vida da Tua igreja. Levanta, meu Pai, líderes. Levanta, meu Deus, homens e mulheres, meu Pai, incomodados, a ponto de eles se erguerem para fazerem a diferença. Em nome de Jesus, meu Deus, é a nossa oração hoje. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, Ele merece, aleluia. Aleluia.